Louvado e exaltado seja esse Deus maravilhoso, essa pessoa maravilhosa que é Jesus. E, irmãos, quanto mais a gente vive, mais a gente aprende e vai vendo que realmente a guerra espiritual, ela é muito poderosa no mundo inteiro, né? Em uma época onde todo mundo praticamente tem acesso à informação, as pessoas ainda estão procurando viver no fingimento, na ilusão, no engano, na falsidade, na hipocrisia. E independente de religião ou de Deus ou não, essas coisas não funcionam em lugar nenhum, em relacionamento nenhum. Todo relacionamento, para funcionar direito, ele tem que funcionar com os preceitos da verdade, da fidelidade, da lealdade, da verdade, do amor verdadeiro, da sinceridade, da realidade. Não adianta ficar fingindo, não adianta ficar enganando, porque lá na frente não vai dar certo. E o pior são aquelas pessoas que trazem todo esse engano para a igreja, para o reino de Deus, onde é o último refúgio do ser humano. Os dois últimos refúgios do ser humano são a justiça e a igreja. E a pessoa, às vezes, com dificuldade, com câncer, uma doença grave, às vezes com uma desilusão grande, com problemas psicológicos terríveis, aprisionados por drogas, por álcool, com perda do prazer de viver, com problemas de relacionamento seríssimos, pessoas desejando muitas vezes suicidar, e essa pessoa vem na igreja num momento de desespero, corre aos pés do Senhor, vem recorrer à igreja e se depara com os instrutores, com os mestres, os sacerdotes, os pastores, os professores, né? As pessoas que vão mostrar para ela quem é Deus, qual o caminho que ela deve andar daí para frente, como se relacionar com Deus, que deveriam levar a verdade a essa pessoa, que a vida dela já estava sendo destruída pela mentira, pela ilusão, pela falsidade, pela infidelidade. E aí os pastores, os sacerdotes, é que têm a obrigação de ajudar a ovelha, por isso que chama a ovelha depende do pastor, ajudar essa ovelha a encontrar o caminho de Deus, que começa pela verdade, não é? Por isso que Jesus falou para a igreja: conhecereis a verdade. E Jesus fala: a verdade é a minha palavra, é o que está escrito na Bíblia que é a verdade. Todo sacerdote, todo pastor, toda pessoa que subir em um altar, ou que falar para alguém em nome de Deus, ela tem que falar segundo a palavra de Deus. É isso que diz a Bíblia. Infelizmente, as pessoas não têm nenhum compromisso com a Bíblia. Isso é generalizado no mundo inteiro e é uma situação muito triste, absurda, não é? Eu vejo como um dos maiores crimes que se pode cometer na humanidade é você enganar aquele coitadinho que
que vem carente aos pés de Deus, buscando uma solução para a sua vida, buscando o caminho do bem, o caminho reto, buscando a felicidade, e é enganada e levada para longe de Deus ainda, o pior, levada para longe de Deus. Por isso que no livro de Apocalipse, no capítulo 20, no versículo 10, se não me falha a memória, a Bíblia deixa claro que quando o diabo for lançado no fogo de enxofre, lá vai estar o falso pastor. O falso pastor. Então as coisas de Deus não são brincadeira. O projeto de Deus é seríssimo, é maravilhoso, é perfeito. Nós temos uma oportunidade milagrosa, incomparável, ímpar, de receber de graça, sem merecer, o direito de pertencer a esse projeto de Deus. E a única coisa que Deus pede é o nosso coração, é o nosso desejo, a nossa vontade de andar nos caminhos de Deus, não porque Deus precisa, porque nós precisamos, porque é melhor para nós. É a única forma de você evoluir como ser humano. Na verdade, a única forma de você se tornar um ser humano é você ir matando o animal que está dentro de você e evoluindo a cada dia de acordo com o que está escrito na Bíblia. É a Bíblia que vai transformar você, que vai te converter, que vai mudar você. Por isso que o homem tem tanto medo da Bíblia. As pessoas até discutem a Bíblia, mas não conseguem ler a Bíblia. Por isso que o diabo tem medo da Bíblia. Por isso que a maioria dos crentes, dos católicos, e vai por aí afora, não conseguem ler a Bíblia. Leem de tudo, só não conseguem ler a Bíblia. O dia passa, eles não têm tempo, e ainda quando vão ler, querem achar um motivo para criticar o que Deus escreveu. E aí vivem as suas vidas como cegos, confiando no poder do homem, no poder do dinheiro, no poder da fama, no seu próprio poder, que na verdade não é poder nenhum, que é ridículo o poder que qualquer ser humano tem na terra, né? Louvado seja Deus. Livro de Mateus, capítulo 10, diz a palavra de Deus assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: o primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o cananita, e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: 2 pontos. Não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrareis em cidade de samaritanos, mas ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui, irmãos, nós aprendemos uma coisa muito importante. Toda pessoa que ganha uma Bíblia de Deus, que aceita a palavra de Deus, como diz lá no livro de Marcos, quem crer e for batizado, aquele que crê e que se batiza,
ele sai do batismo com poder para expulsar demônios, para curar enfermidades, para fazer sinais, prodígios e maravilhas, para salvar pessoas. O objetivo é salvar vidas. E ele deve sair dali com o desejo de obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus e não a sua própria vontade, não é? Por isso que Jesus diz aqui que quando ele manda os discípulos, ele fala aonde eles devem entrar e aonde não. Nós, quando saímos para fazer uma obra, ou nós, quando vamos falar com a pessoa de Deus, nós temos sempre que pedir a Deus a orientação, para que, através do Espírito do Senhor, possamos ser orientados para ver o que devemos falar com quem, porque é assim que funciona. Não que Jesus condenava todos os samaritanos, não, nem todos os gentios. Tanto é que eu sou gentio, estou aqui convertido pelo Senhor. Mas, porque naquele momento, Jesus sabe qual é a obra que você tem que fazer. E aí, Jesus diz claramente: e indo, pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebestes, de graça dai. Isso é uma palavra que 99,9% da igreja tirou da Bíblia, né? Porque isso eles não conseguem fazer. Tem que cobrar para cantar, tem que cobrar para pregar, tem que cobrar para ir na casa dos outros, tem que cobrar para curar, tem que cobrar para ajudar, tem que cobrar para tudo, né? Mas Jesus deixa claro: de graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem duas túnicas, nem alparcas, nem bordões, porque digno é o operário de seu alimento. Então, é diferente, né? O cidadão está com uma vida destruída aí, né? Morando mal, sem um tostão. Deus se penaliza dele por causa da misericórdia de Deus, entra na vida dele, traz ele para a igreja, ele começa a ser usado por Deus, começa a trabalhar na obra, as portas se abrem, ele alcança o altar, alcança os títulos dados pelo homem. Aí ele acha que ele tem que ter vários alforjes, várias túnicas, várias alparcas, né? Tem que ter carro de 200 mil, de 300 mil, relógio de 50 mil, de 100 mil, tem que ter avião, e vai por aí afora, e acha que é. E outra coisa, daí não trabalha mais, o apóstolo Paulo trabalhava, aí você chega, não, estou vivendo da obra. O levita, o cara, o que você faz? Só canta. O que você faz? Não, vivo da obra. Não faz mais nada, fica todo o dia inteiro, entendeu? E aí o coitadinho que trabalha vem no culto desesperado para ter um encontro com Deus. Ele, para cantar, tem que tomar o dinheiro do coitadinho que trabalhou, para pregar ele tem que tomar o dinheiro do coitadinho que trabalhou. É isso que nós vemos aí, infelizmente, não é? E em qualquer cidade ou aldeia em que entrardes, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas, se não for digna,
torne para vós a vossa paz. Aqui tem uma coisa interessante, porque Jesus está citando aqui uma instituição de saudação que existe lá no Velho Testamento, se não me falha a memória, no livro de Números, que Deus fala que nós temos que cumprimentar as pessoas com a paz do Senhor. Por quê? Porque nós não temos paz para dar para as pessoas. E quando você deseja a paz de Deus para a pessoa, você está colocando sobre aquela pessoa o nome de Deus. E você também está aí honrando o nome do Senhor, né? Por isso que Jesus fala aqui, ó, saudai-a. Então a saudação é que você subentende que quando você chegou naquela casa, você fala, você deseja a paz de Deus para aquelas pessoas. Por isso que diz que sobre ela, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. A paz dada por Deus, que aquele que anda com Deus, ele anda com a paz do Senhor, entendeu? E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade vos digo que no dia do juízo haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Isso aqui é muito importante. Jesus deixa claro isso. Jesus cita em outras ocasiões essa comparação. Por quê? Porque a Bíblia diz: a quem mais é dado, mais será cobrado. E se Deus dá a oportunidade à pessoa dela ouvir a palavra de Deus, dela ser orientada, dela receber a informação de qual é o caminho, e ela não aceita, ela vai pagar mais caro do que aquele ignorante que não teve a oportunidade de saber o caminho certo e o caminho errado, né? Eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes, inofensivo como as pombas. Acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e sereis até conduzidos à presença dos governadores e dos reis por causa de mim, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou o que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de falar. Porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Entendeu, irmãos? O quanto é importante aquele que ama a Deus, aquele que professa ser cristão, no momento que ele está na obra, no momento que ele está conversando com as pessoas, no momento que ele está pregando, ele entender que quem tem que falar na boca dele é o Espírito de Deus. E isso vai acontecer quando você aceitar. Quando você aceitar. Muitas pessoas falam: mas Deus não falou comigo. Claro, você está buscando só viver do seu próprio pensamento, você não busca uma intimidade com Deus, você não consegue entender que quando vem um pensamento do bem na sua cabeça, porque sempre há duas vozes falando na sua cabeça, uma dizendo para você ir para a direita, outra dizendo para você ir para a esquerda, uma dizendo para você ficar bravo, outra dizendo para você ficar calmo. A palavra do bem é sempre de Deus, é sempre o Espírito de Deus falando em nós, porque Deus é amor, Deus só prega o bem.
E o irmão entregará à morte o irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais e os matarão, e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aqui, olha, Jesus deixa claro que quando a gente vai fazer a obra, vai servir a Ele, a Bíblia é clara. Nós não vamos ser bem recebidos em todos os lugares que a gente for, não. Muitas pessoas vão nos odiar, muitas pessoas vão ser contra aquilo que a gente pregar, muitas pessoas vão ser contra a gente. Há países no mundo até hoje que, se você for pregar o Evangelho, você vai preso, você é morto, não é? Então nós temos que compreender isso. Mas aquele que ama a Deus não vai temer a nada, não ao homem nem à morte. Por quê? Porque nós vivemos em função de um projeto que nós acreditamos nele, que é de ressurreição e vida eterna. E o nosso objetivo é servir a Deus, é para a glória de Deus, é fazer a vontade de Deus. Enquanto você está fazendo a vontade de Deus, você sempre será vencedor, sempre. Por isso que Jesus fala: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então nós não podemos recuar jamais, ninguém pode nos calar, ninguém pode mudar as palavras que Deus coloca na nossa boca. Não podemos, nem que apareça um anjo do céu, não podemos seguir nenhum caminho a não ser aquele que está determinado pela Bíblia Sagrada. Temos que sempre andar conforme o que está escrito na Bíblia. Não podemos nos curvar perante a ninguém, nós nos curvamos perante Deus e perante a palavra de Deus. Quando, pois, vos perseguirem nesta cidade, fugi para outra, porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel, sem que venha o Filho do Homem. Não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Olha, aqui Jesus está falando sobre ele, que falaram que ele expulsava demônios através dos demônios. E quando Jesus fala aqui que ele é pai de família, ele está dizendo que ele é nosso pai, entendeu? E eles acusaram ele, não é? Então vão fazer isso com a gente também, vão nos acusar. Mas nós permanecemos na palavra, nós sabemos que nós estamos certos. Portanto, não os temais, porque não há nada encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz, e o que escutais ao ouvido, pregai-o sobre os telhados. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Não se vendem 2 passarinhos por um ceitil? E nenhum deles cairá em terra sem a vontade do vosso Pai. Ou seja, nós somos governados por Deus. A mão de Deus está sobre a nossa vida, e mesmo que o homem terreno nos mate, isso não significa a nossa derrota, porque seremos salvos por Deus. É nisso que nós acreditamos. E aqui no versículo 26 está se cumprindo essa profecia, quando Jesus fala que tudo ia ser revelado. Deus trouxe a ciência, que é Deus que dá o dom da ciência ao homem, é Deus que capacita o homem na ciência, é Deus que coloca na cabeça do homem para ele inventar a luz elétrica, o computador, a geladeira, todo o conforto.
isso foi uma intervenção de Deus sobre a humanidade para que Deus não destruísse o homem por causa da maldade do homem, da ignorância do homem, porque o pior animal que existe na terra, o mais cruel, é o homem. E Deus, para não destruir o homem definitivamente da face da terra, do projeto que Deus criou, Deus vem trazendo a ciência para educar o homem, tanto que o homem de hoje é muito mais educado que o homem de antigamente. Hoje, se você vê alguém batendo uma criança na rua, você não aceita. Se você vê alguém jogando uma pedra no cachorro, você não aceita. Outro dia, eu quando era criança, os adultos ensinavam a gente, a qualquer cachorro passar, você tapava uma pedra de meio quilo na cabeça do cachorro, só para ver o cachorro gritar, não é? E hoje nós estamos vendo no mundo inteiro autoridades, pessoas riquíssimas, poderosíssimas, sendo descobertos as suas falcatruas. E parece que só agora que existe ladrão. Não, sempre houve governante roubando, governante oprimindo, governante destruindo, governante só querendo para si, para sua meia dúzia, sempre, só que a gente não ficava sabendo. Hoje, com a internet, com toda essa facilidade que Deus criou, Deus dá a oportunidade ao pequenininho dele saber que ele não é tão pequeno assim, porque outro dia a gente idolatrava as pessoas, não é? Hoje a gente sabe que as pessoas são todas iguais, principalmente perante Deus. E aqui Jesus fala que nós temos que pregar mesmo o Evangelho, não tem esse negócio não, quer eles ouçam, quer não ouçam, que a gente tem que subir nos telhados e tem que falar e acabou, não é? Versículo 30, e até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais, pois mais valeis vós do que muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas qualquer que me negar diante dos homens, eu o negarei também diante de meu Pai que está nos céus. Aqui nós vemos também no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, uma afirmação dessa palavra, que nós temos que confessar o nosso relacionamento com Deus, porque com Deus é casamento. Quando você se batiza lá nas águas, você casa com Deus. E nós não podemos viver como muita gente faz, que é agente secreto de Deus. No reino de Deus não existe agente secreto. Você tem que, em toda a oportunidade que puder, declarar publicamente a sua posição perante Deus, perante o reino de Deus, e buscar honrar o nome de Jesus aqui na terra. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer a paz, mas espada. Então veja bem o que Jesus está falando aqui. Quando você se entrega para Deus, para servir a Deus de verdade, você começa a arrumar um monte de problema, um monte de confusão, mas não por culpa sua, por culpa das pessoas que não querem aceitar a palavra de Deus. E quando Jesus fala aqui que eu vim trazer a espada é a palavra de Deus. Lá no livro de Efésios você vai ver que a espada é a palavra de Deus. Essa palavra que Deus coloca no nosso coração, na nossa boca, essa palavra que está escrita na Bíblia, que quando você vive de acordo com ela, que quando você prega ela, as pessoas se revoltam contra você, não aceitam. E aí diz aqui, e assim, porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra, e assim os inimigos do homem serão os seus familiares. Isso acontece muito
Você vai numa casa, tem 5 pessoas, um é de uma religião, outro é de outra, outro é de outra, e todos têm a mesma Bíblia. Agora, quem está certo? É aquele que segue o que está escrito na Bíblia, não é? E os outros vão combater ele, vão ser contra ele. Por quê? Porque não querem se converter, têm um coração duro. Normalmente são pessoas religiosas, que até matam em nome de Deus. E aqui Jesus fala claramente: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Porque o mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Se você não amar a Deus mais do que a tua mãe, mais do que o teu filho, a tua filha, o teu marido, a tua esposa, você não será digno do amor de Deus. Por isso que a nossa luta é buscar todos os dias amar a Deus, é lutar com a gente mesmo, é clamar a Deus para que Deus aumente esse amor no nosso coração, é ter uma fé sobrenatural, é crer realmente no projeto de Deus. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. É claro que vai viver eternamente com Deus. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Olha que maravilha, irmãos. Você quando vai na casa de alguém, você quando vai pregar para alguém na rua, você quando vai pregar em uma igreja, e você vai fazendo assim a vontade de Deus, você está representando claramente a Jesus. E a pessoa ela não está recebendo nem a sua presença, a presença de Jesus ali naquele momento, porque Jesus deixa claro isso: quem vos recebe, a mim me recebe, e quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Se você recebe Deus, não é? Quem recebe o profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta, e quem recebe um justo na qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo de água fria, a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Irmãos, a palavra é muito simples, é fácil de entender, é uma palavra maravilhosa, é uma palavra que nos ensina como amar a Deus, como agir, qual é o caminho que devemos fazer, qual atitude devemos tomar. E aqui Deus está nos ensinando que nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração. Por isso temos que lutar muito e buscar cada dia mais uma relação, um relacionamento de amizade, de intimidade, de amor verdadeiro e de fidelidade a Deus. Amém?